a gente falou do mundo. E aí a gente tem as dificuldades do Brasil. Porque sempre quando a gente também traz essas questões de quanto tá barato no Brasil, preço lucro, essa inflação que passou, e as empresas que estão entregando mais resultado, estão desalavancadas, nem a inflação elas foram corrigidas pela inflação no período, as pessoas falam, pô, mas é lógico, Gui, o Brasil tá prestes a quebrar, cara. O Brasil vai quebrar, a gente tá vendo todas essas discussões fiscais, não tem mais dinheiro para isso. Agora um novo termo que o brasileiro ele não estava habituado, que é o shutdown. Só viu lá fora. Só viu lá fora, né? Parar a máquina pública. Então, quais são hoje os desafios que a gente encontra aqui no Brasil e quais seriam as gravidades, e qual que é a gravidade desse desafio, né? Os desafios são enormes aqui do Brasil, né? A gente, claro que está olhando ali para frente, pensando em bolsa, né? Mas se a gente pegar a foto hoje de Brasil, ela preocupa muito, principalmente por conta da questão fiscal do Brasil, né? Acho que todos aqui sabem que nossas contas públicas estão em déficit, ou seja, apesar da gente arrecadar muito, né? Todo mundo sente ali os impostos, nossa carga tributária é alta no Brasil, esses impostos não são suficientes para cobrir as despesas do Brasil. Nosso governo atualmente tem uma meta esse ano de um déficit de 0,2% do PIB, daí vocês falam, Marcela, não é nada, tá equilibrado, mas esse 0,2 é sem contar gastos que ficam fora dessa meta, e o mais importante, esse déficit de 0,2 não é o suficiente para equilibrar a nossa dívida. A dívida hoje do Brasil como percentual do PIB se aproxima de 80%, é um patamar muito alto para o nosso padrão histórico em comparação com outros países emergentes, né? O Eduardo falou, todos os países têm seu problema, mas o Brasil é um dos mais endividados entre países similares a nós. Só que além disso, exato, não só o patamar, mas a trajetória. Então o governo não consegue economizar, o governo não consegue fechar as suas contas ali no azul, ele sempre está devendo, e ele está devendo uns juros que pagam para essa dívida muito mais alto, né? Quando a gente olha os juros reais, hoje as Bs longas lá estão a 7%, a taxa de média que o governo paga ali está em 5,5%, ou seja, a gente tem uma trajetória de dívida crescente e sem perspectiva de conseguir estabilizar essa dívida porque o governo não economiza. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Para o governo estabilizar nossa dívida, ele precisaria ter um superávit, ou seja, ele precisaria arrecadar mais do que gastar em cerca de 3,5% do PIB. Estamos bem distantes disso. E esse é o grande desafio, né? Como que nós vamos colocar essa trajetória fiscal num sentido mais equilibrado, mais sustentável, para não trazer essas dúvidas de o Brasil vai pagar suas contas, o Brasil vai conseguir não ter shutdown. E eu acho que um discurso, né, pelo menos que a sociedade quer mais, é quando a gente vai gastar de maneira efetiva, né, também, porque a gente fala, a gente arrecada, onde está essa melhoria? Que eu acho que é uma ansiedade de todo mundo, né? Sim. O problema não é só pagar impostos, o problema é que eu não estou vendo educação melhorando, o problema é que eu não estou vendo estrutura, segurança melhorando. Então, acho que esse é o grande desafio do Brasil de fiscal. Mas trazendo isso para o nosso mercado, né, esse tema estava muito quente no final do ano passado, né, porque nós tivemos ali uma grande frustração do governo não conseguindo ter um pacote para endereçar, pelo contrário, né, o governo isentando mais, abrindo mais mão ainda de arrecadação, e isso levou a um questionamento da tal da dominância fiscal, né, poxa, o Brasil sobe os juros, mas isso não melhora a nossa perspectiva porque aumenta o custo da dívida, né? Esse tema saiu um pouco do radar porque, na nossa opinião, veio essa onda global, como o Eduardo colocou muito bem, que só uma gotinha já ajuda muito o Brasil. Só que o problema não foi resolvido, tá, pessoal? Pelo contrário, essa janela global, esse câmbio voltando para os 5,40, esse fluxo vindo lá fora, eles fazem nós ganharmos um tempo para endereçar essa solução fiscal. Mas essa solução fiscal, ela terá que ser discutida, ela não vai mais aguentar. O governo atual, ele ainda tem 1 ano e meio, não é pouca coisa, né? A eleição é só outubro do ano que vem. Mas o que nós percebemos é que não será nesse governo a solução dessa questão fiscal. Pelo contrário, o governo tem insistido na mesma estratégia desde o início, e essa estratégia tem sido no sentido de aumentar a arrecadação, de buscar formas de fechar as contas públicas pelo lado da receita. É errado? Não, é uma das formas. Mas o problema é que a gente vê um esgotamento. A sociedade parece não tolerar mais, o Congresso não quer mais discutir impostos, e quando nós vimos os próprios empresários falando que isso vai trazer efeitos negativos para a economia, que nós já estamos chegando naquele limite de impostos e que nós precisamos ir pelo lado das despesas. E esse é o grande ponto fraco. Parênteses, Marcela, tem uma questão matemática até. Você tem uma indexação tão grande da receita a gastos mandatórios
que você tentar resolver o problema do déficit apenas com receita dá uma referência circular. Existem gatilhos na Constituição que obrigam que algumas rúbricas, como saúde, educação, elas cresçam conforme a receita cresce. Exato. Então, é por inércia. Você não vai resolver o problema simplesmente aumentando a receita. Você precisa de um novo conjunto de regras. Esse é o ponto. Enquanto você se recusa a decidir isso, ficar discutindo aumento de arrecadação em um ambiente que a população não percebe nenhum tipo de melhoria da prestação de serviço público, quem está satisfeito com a violência? Uhum. Então, assim, para o Congresso, dar esse cheque em branco toda vez para o governo, porque, assim, se passar esse ano, esse debate acontece novamente no começo do ano que vem. E no começo é inexorável. Então, gente, essas últimas duas... Foi um prédio maior que do combinado, só um minutinho. Essas últimas 2 semanas a gente está vendo uma retórica agressiva acontecendo, IOF, corta, STR. Cara, vamos bater palma. Enquanto esses caras estiverem brigando, está se colocando o assunto relevante na mesa. É excelente você estar discutindo esse assunto, dar visibilidade. É insustentável. A gente está falando aqui de certezas matemáticas. O caminho proposto ele é matematicamente insustentável. Você não consegue rodar esse país pagando 7% de dívida. Ou você tem um choque de credibilidade, ou a conta não vai fechar. Então, ter esse debate, tem muita gente, poxa, mas a gente está... como é que se diz? Uma ruptura institucional. Cara, tem que resolver. Os adultos têm que voltar para a mesa. Eu não estou muito otimista que vão, não, mas eu gosto do debate. Enquanto eles estiverem brigando, eu já estou satisfeito. Legal. Tá? Acho que esse é o ponto que a gente diferencia, né? Então, a foto do Brasil ainda preocupa, viu, Guilherme e Ricardo? A gente não pode passar pano para essa situação. O que nós temos hoje é que esse cenário global permitiu o Banco Central conseguir parar de subir juros, que a verdade é, se não tivesse esse vento lá fora favorável, o Banco Central, para o seu objetivo de inflação, de desacelerar a atividade, ele estava longe ainda do seu objetivo. A inflação continua desancorada e o crescimento está rodando acima do potencial. Mas quando a gente teve esse choque lá fora, desvalorizando o dólar, permitiu o Banco Central ganhar tempo, porque os juros a 15% é muita coisa também, né? Nós, economistas, não sabemos ali o neutro ainda, qual que é aquele equilíbrio, mas é restritivo 15%. Sim. Então, permite o Banco Central ganhar tempo e permite nós começarmos a endereçar esse debate que é inevitável. Hoje, o atual governo não tem ali vontade, não tem nenhuma sinalização de discutir despesas estruturais. Mas quando a questão da receita encontra tantos obstáculos assim, para nós o lado positivo desse cenário a gente já chegou no ponto de discutir que vai ter que ser pelo lado das despesas. Como vai ser a narrativa, quais serão as despesas, quem vai tomar liderança, é outra história. Mas olha que lado bom, né? A gente evitou uma crise, mas a gente está endereçando um debate que é estrutural e que vai acontecer na eleição do ano que vem. Eu acho que esse é um ponto favorável do cenário de Brasil.